Sejam bem-vindos a mais um capítulo do Yeshua Podcast e o tema do vídeo de hoje é como ouvir a Deus. Eu quero começar com uma palavra que está lá em João, capítulo 10, versículo 27, que diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Outra palavra está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Através destes dois versículos, nós já podemos ver que Deus ele se comunica conosco. Sempre falou desde o início e continua a falar até hoje. Muitas vezes nós não nos apercebemos ou não conseguimos ouvi-lo, não conseguimos compreender, mas isso não significa que Deus não esteja a falar, que Deus não esteja a se comunicar. Então é importante nós nos posicionarmos diante do Senhor com o intuito de querermos ouvi-lo, com o intuito de querermos conhecê-lo, para que então possamos cumprir o propósito dele nessa terra. Deus ele fala conosco muitas vezes para nos alertar, para nos dar uma direção, para nos comunicar algo. Esse é o intuito de Deus. E Deus também fala com a intenção de ter intimidade conosco. Quando Deus nos chama de filhos, é porque Ele quer ter um relacionamento paternal conosco. Então, o falar dele também é uma forma de nós conhecermos a Ele. Porque pensemos o seguinte, quando nós conhecemos alguém, quando essa pessoa chega, nós já conseguimos detectar a sua voz, não é? Se uma amiga chegar ao pé de nós e talvez não tão perto, apenas está ali na porta, a uns metros de distância, alguns centímetros, se ela falar, mesmo que estejamos de olhos fechados, nós vamos saber poder discernir que é ela, que é essa pessoa que nós conhecemos. Então, com Deus é a mesma coisa. À medida que nós temos intimidade com Ele, à medida que caminhamos com Ele, nós vamos poder discernir cada vez que Ele fala conosco. Vamos aprender a conhecer a sua voz e a detectar quando Ele está a falar. E por isso eu queria trazer hoje 5 formas pela qual Deus fala conosco. A primeira é através da sua palavra. Este é um método infalível. Sempre que abrimos a Bíblia, Deus ele fala conosco. De uma forma ou de outra. Quando nós mergulharmos na palavra, quando nós buscamos ler a palavra com a revelação do Espírito Santo de Deus, Deus ele fala aos nossos corações. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, não é? E também diz que Deus é a própria palavra. Ele é a própria palavra. O verbo era a palavra estava com ele, a palavra estava com Deus. Então, ele é a própria palavra. Significa que a forma infalível de ouvir a Deus é através da Bíblia. A segunda forma pela qual Deus fala é através dos sonhos. Em Jó, capítulo 33, versículos 14 ao 18, diz o seguinte: Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que ninguém o perceba. Em sonho ou visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e dormem na cama, ele lhes abre os ouvidos e os aterroriza com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar-lhe da cova a alma e a vida da espada. Neste pequeno excerto do capítulo de Jó, nós podemos ver que Deus fala através dos sonhos. Deus deu um sonho a Nabucodonosor. Deus advertiu Nabucodonosor. Então Deus fala conosco quando nós vamos dormir. A nossa carne ela descansa, mas o nosso espírito ele permanece acordado. E é através desse espírito que nós nos conectamos com o Senhor. Então, antes de dormirmos, é importante nós orarmos e dizer: Senhor, fala conosco através de sonhos. Porque Deus fala, Deus revela. Outra forma também que Deus fala é através de visões. Sonhos e visões eles estão muito ligados, porque muitas vezes quando vamos dormir também temos visões.
Só que a visão, ela parece um pouco diferente de um sonho. O sonho é algo mais profundo, não é? É algo que nós estamos a dormir e não temos controle nenhum. As visões também, no entanto, as visões nós podemos tê-las enquanto estamos acordados. Eu posso agora estar de olhos abertos e ter uma visão. Ou então fechar os olhos e ter uma visão. Deus ser capaz de mostrar aquilo que está acontecendo no oculto, mostrar segredos do espiritual através de visões. Só que é importante nós sabermos discernir quando essa visão vem do Senhor. Porque muitas vezes há coisas que são da nossa mente, principalmente os sonhos. Há sonhos que são fruto da nossa memória. E é certo, nós somos homens feitos em carne, temos uma mente, um cérebro, temos emoções. Então muitos sonhos também são recordações. No entanto, há sonhos que são alertas de Deus. Há sonhos que são Deus a falar conosco. E por isso devemos buscar discernimento para compreender quando é o Senhor e quando não é. Normalmente, quando é um sonho ou uma visão que vem do Senhor, ela nos traz um certo desconforto. Dependendo do tipo de revelação de Deus, se for uma revelação boa, vai trazer uma paz. Mas se for uma revelação má, alguma coisa que nos assustou, irá nos trazer um certo temor, mas ao mesmo tempo uma paz, porque é a voz do Senhor. Ela irá nos trazer um certo desconforto, porque é um alerta do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo nos trará paz, porque a medida que o Senhor revela é a mesma medida que Ele quer livrar, que Ele quer libertar, que Ele quer agir. Então, quando Deus fala é porque Ele tem algo a fazer, Ele tem um propósito com aquilo que Ele revelou. A quarta forma pela qual Deus fala é através dos homens. Deus fala através dos homens. Já no Antigo Testamento, nós vemos Deus a falar através dos seus profetas, através da boca de Elias, Samuel, nós vemos Deus falar. E hoje ainda continua a falar através dos seus profetas. Hoje Deus fala através da sua igreja. Deus fala através de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo. Deus fala. Deus pode usar um amigo para falar contigo. Deus pode usar a tua mãe, o teu pai para falar contigo. Deus pode usar qualquer pessoa para falar contigo. Então, podemos estar atentos também às conversas que nós temos, porque muitas vezes Deus está no meio daquela conversa e está a usar aquele amigo, aquele irmão, aquela prima para falar conosco. E a quinta forma que Deus fala conosco é através de impressões no Espírito. Para explicar isto de forma mais suave, eu digo que é como se fosse uma voz interior. Porque a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Então ele também fala no nosso interior. É como se fosse um pensamento, é como se fosse uma ideia, algo que não é natural teu, mas que tu sabes que vem do Senhor. E para discernir que é Deus que está a falar, normalmente esse pensamento, essa voz interior, vai de alguma forma glorificar a Deus. Então, seja uma direção para fazer algo, seja uma tomada de decisão, de alguma forma, essa decisão, essa mensagem, ela vai glorificar a Deus e, acima de tudo, vai trazer paz ao nosso espírito. Porque Deus não fala com confusão, com contenda, com dúvida. Isso não vem do Senhor. Deus fala e Ele traz paz. É uma voz de autoridade, mas ao mesmo tempo é uma voz mansa. Deus, Ele não grita. Então é necessário nós calarmos, nós silenciarmos todas as vozes à nossa volta para podermos escutá-lo. A Bíblia diz, se alguém ouvir a minha voz, não é? Quando eu bater a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir, então eu entro, não é? Por outras palavras, então eu entro. Então, ouvir a voz do Senhor é também estarmos dispostos a obedecê-lo, a obedecer à direção que Ele nos está a dar. E eu digo o seguinte, quando nós buscamos ao Senhor, Ele fala ainda mais. Ele fala cada dia. E eu digo que o Senhor fala todos os dias. Eu posso contar aqui a minha experiência. Eu particularmente, comigo, Deus fala de diversas formas.
de forma infalível através da sua palavra, sempre. Sempre que eu medito na palavra, o Senhor tem uma mensagem para mim, o Senhor deposita algo em mim através da sua palavra. Mas uma forma muito comum que Deus sempre falou comigo foi através de sonhos e visões. Então, Deus mostra muita coisa através de visões. Normalmente, quando fecho os olhos e tenho que me deitar, que tenho que descansar, Deus naquele momento ele dá-me uma visão, ele revela algo. É uma forma muito interessante, nem sempre são coisas agradáveis de se ver, porque quando Deus abre os nossos olhos espirituais, Ele não só abre para as coisas boas, mas também para as coisas más. Então Ele ensina muita coisa a nível espiritual através de visões, muita coisa que o Senhor ensinou-me através de visões e sonhos, tudo isso eu aplico hoje na minha vida. E então os sonhos e visões são muito comuns no meu dia a dia, particularmente, mas Deus também já falou comigo de outras formas. Deus usa amigas, pessoas próximas de mim para ministrar. Deus usa a sua palavra, Deus usa várias formas para falar conosco. E este vídeo não é para limitar apenas a 5 formas que Deus fala, não. Deus fala de infinitas formas. Estas 5 são as mais frequentes, assim dizendo. No entanto, Deus pode falar contigo da maneira que Ele achar. Deus até pode usar uma mula para falar contigo. Ele usa aquilo que Ele sabe que nós vamos entender, que nós vamos ouvir. Então, Deus pode falar através de sinais, através do céu, através de várias situações. O que eu quero trazer hoje é te convidar a ouvir a voz do Senhor, é te convidar a passar mais tempo na presença de Deus. Coloca louvores antes de dormir, pregações, busca alguma forma de saber e conhecer mais do Senhor e Ele com certeza irá falar contigo. Eu vou ficando por aqui e nos vemos nos próximos capítulos.